Olá a todos, olá a todos. Agradeço a todos por compartilharem esta segunda parte da conferência que está sendo discutida desde esta manhã. Estou muito grato. Agradecemos a todos os milhares que compartilharam conosco a primeira parte da conferência. Muito obrigado. Esperamos que esta também seja muito abençoada. Estava compartilhando aqui com a comunidade local em Nova York, onde estamos agora, que devido à intensidade das informações proféticas que temos pela frente, ao adentrar o capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, então me vi na necessidade, pensando bem, de ter uma terceira conferência após esta aula. Acredito que isso será benéfico para todos nós, proporcionando uma oportunidade adicional de aprofundar nosso entendimento e compartilhar insights importantes. Vamos fazer uma pausa presencial neste local e vocês aí em suas casas, neste Shabat de Beneil Noach, este grande Shabat de Nova York. Vamos descansar por um breve período de tempo e depois voltamos para a terceira parte da conferência. Em seguida, convido todos para fazermos Abdalá juntos e compartilharmos este dia de Shabat maravilhoso e extraordinário. Agradecemos pela bênção de poder estar aqui e compartilhar esses temas tão importantes para nós hoje, especialmente neste momento que estamos vivendo. Agradecemos a todos pela participação e esperamos que aproveitem o restante da conferência. Como mencionei naquela manhã, a comunidade da nossa aliança reunida no Serviço da Torá, sediada em Venetian, em Miami, juntamente com a comunidade irmã Beth Jerusalém de Quarto, que se reuniram esta manhã no Serviço da Torá para celebrar e compartilhar a sabedoria e os ensinamentos sagrados. Eu gostaria de dedicar mais uma vez esta aula a todos os nossos irmãos que estão lutando na terra de Israel neste momento, buscando incansavelmente a paz que tanto almejamos em nossa terra, em Jerusalém e em todas as nações do mundo. É o nosso maior desejo de todo o coração. Com essa inspiração, vamos participar da conferência que ocorrerá nesta segunda conferência do Shabaton da Parasha de Noé. A conferência terá início a partir do verso 9 em diante do capítulo 6 de Gênesis. Estamos ansiosos para absorver o conhecimento e as lições valiosas que serão compartilhadas durante esse evento significativo. Basicamente, o objetivo desta conferência é estudar a identificação de Gog e Magog na profecia bíblica em questão, abordando suas características e importância histórica. É exatamente isso que se trata. Vamos fazer todo o nosso esforço para ver até onde conseguimos chegar com a bênção do Eterno. É um desafio gigantesco, pois estamos falando de profecias com mais de 2.500 anos. Essas profecias datam de há mais de 2.500 anos, o que torna a tarefa complexa e desafiadora. O mundo sofreu alterações ao longo de 2.500 anos, as nações também passaram por mudanças nesse mesmo período. As áreas geográficas que eram conhecidas naquela época não são necessariamente as mesmas que existem atualmente. E então, diante de nós, temos pela frente esse enorme desafio. É um quebra-cabeça profético extremamente complexo que enfrentamos, mas certamente existem maneiras de chegarmos a um consenso sobre a verdadeira identidade de Gog e Magog na profecia bíblica. Esse é o tema que vamos abordar no shiur de hoje, identificando Gog e Magog na profecia bíblica como líder espiritual responsável pelo bem de toda uma aliança internacional. Temos estudantes em nossa aliança há mais de 40 nações, imaginem vocês, a responsabilidade é muito grande. Ultimamente, tenho dado destaque a duas coisas de extrema importância, sim, duas coisas de extrema importância. Em primeiro lugar, é fundamental ter absoluta confiança em Hashem, Emunat, Hashem Bitachon, confiança e crença inabaláveis.
Ele vai cuidar de nós. Sorria, Ancentiama. Ele irá cuidar de nós e, portanto, o pânico não terá chance de se espalhar entre os filhos da luz. É imprescindível que continuemos a nos dedicar à redenção, organizando grupos de estudo da Torá em todas as localidades possíveis, gerando riqueza para sustentar nossas famílias, conforme mencionado na cidade hoje, através do nosso próprio trabalho, e não dependendo dos esforços alheios. Devemos unir forças e lutar conjuntamente pela redenção, sem descanso. Isso é o primeiro. E o segundo, não apenas ter confiança absoluta na palavra profética que nos foi dada, mas também estar bem informados, nos prepararmos bem, estarmos bem informados, prontos para que, no caso de sermos surpreendidos por uma situação de emergência, saibamos o que fazer, saibamos como sobreviver, estejamos devidamente equipados. Na minha conferência anterior, mencionei que a guerra de Gog e Magog será diferente de todas as guerras conhecidas. Será uma guerra entre aqueles que defendem a cultura muçulmana e aqueles que defendem a cultura judaico-cristã. Repito agora que, se o meu entendimento das Escrituras estiver correto, essa guerra será única. Portanto, ao olhar para este tema, é importante reconhecer que a guerra de Gog e Magog terá características distintas e significativas em comparação com outros conflitos históricos. Essas serão duas ideologias extremamente poderosas. Será uma guerra ideológica, não por motivos de território ou apenas por espaços territoriais específicos ou estratégicos, mas sim uma guerra ideológica. A Bíblia nos revela quais serão os participantes dessa guerra e a causa por trás dela. É importante compreender a profundidade e a complexidade dessa batalha ideológica, pois ela moldará o futuro de nossa sociedade. Essas informações podem ser encontradas nos livros proféticos de Ezequiel, especificamente nos capítulos 38 e 39, bem como no livro do profeta Zacarias, mais precisamente no capítulo 12. Além disso, existem outros textos proféticos que tratam do mesmo assunto e podem ser consultados para obter mais detalhes. Ao examinar minuciosamente as páginas deste livro profético de Ezequiel, podemos ter uma clara percepção daquela que será a mãe de todas as guerras, a iminente batalha de Gog e Magog que está por vir. Há uma grande probabilidade de que estejamos diante da Terceira Guerra Mundial. Não será uma tarefa fácil, não será uma tarefa fácil. Lembro-me de algumas palavras de Albert Einstein, que disse que não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com paus e pedras, uma batalha primitiva e brutal. Consegues imaginar o que ele quis dizer? Que a Terceira Guerra Mundial acabará com tudo. Se algo não ocorrer, seremos lançados de volta à era das cavernas, com indivíduos se escondendo debaixo das montanhas, em cavernas, pois o conceito de cidade que possuímos atualmente poderia desaparecer permanentemente. Portanto, não estamos falando de um filme de ficção científica. É sério e precisamos estar preparados. Ezequiel menciona as seguintes nações que estão envolvidas nesta guerra. Lista completa de nações mencionadas. No capítulo 38 do livro de Ezequiel, Hashem falou comigo dizendo: Filho do homem, vire seu rosto para a terra de Magog, onde está o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Então veio a mim a palavra de Hashem novamente dizendo: Filho do homem, vire seu rosto para a terra de Magog, onde está o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Está tudo bem? Vou repetir novamente. Por favor, gentilmente vire seu rosto na direção de Gog, como mencionei anteriormente.
Ezequiel encontra-se atualmente na cidade de Babilônia e transmite a seguinte mensagem: por favor, vire seu rosto em direção a Gog. Do ponto de vista da observação do profeta Ezequiel, sabemos que é Babilônia, mas não temos informações sobre sua localização específica em termos de norte, sul, leste ou oeste, pois o texto não menciona isso. Temos que procurá-lo de outra maneira. Volte seu rosto para Gog da terra de Magog. Agora vem mais informação adicional para você. De acordo com o príncipe, este Gog é o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, e ele profetiza contra ele com determinação e convicção, revelando as consequências que aguardam esse indivíduo. No verso 3 é mencionado Rosh e Magog, o príncipe de Mesei-Tuba, e também Rosh Gok Magog, o príncipe de Rosh Meseque e Tubad. O verso afirma que eles estão falando sobre algo específico, mas não especifica o assunto da conversa. Assim declara Hashem Elohim: eu estou contra você, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Eis que estou contra você, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, diz Hashem Elohim. Entretanto, por ora, vou deixar de lado a citação profética por um breve momento. Está a falar de uma pessoa que era amplamente reconhecida durante o período do profeta, sendo bem conhecida pela sociedade daquela época. O profeta tinha uma clara concepção de quem era Gog. Nós não temos absolutamente nenhuma ideia de quem seja Gog, mas ele está expressando sua oposição a alguém que é identificado como Gog por ele. Disse que Gog é o príncipe ou figura principal de uma região ou aliança composta por 3 grandes nações ou regiões: Rosh, Meseque e Tubal. Essa aliança é conhecida por sua influência e poder na área. Gog lidera e representa essa aliança perante outras nações e regiões, sendo reconhecido como uma figura proeminente nesse contexto. Este Goku, possivelmente um presidente de uma grande nação, talvez seja um líder militar de alto escalão. Ele poderia ser um general supremo, liderando uma coalizão das 3 regiões mencionadas anteriormente: Rosh, Meseque e Tubal. Gog, por sua vez, também poderia ser um presidente ou líder militar de destaque. Ambos possuem o potencial de exercer grande influência e liderança em suas respectivas nações. Essas regiões serão envolvidas nesta guerra e, ao mesmo tempo, influenciarão outras nações a se envolverem neste conflito armado, desencadeando uma cadeia de eventos que levará a um aumento significativo na escalada do conflito global. Após mencionar Rosh, Meseque e Tubal, o profeta Ezequiel também faz referência à Pérsia, à Etiópia e a Rutfut. Essas nações são mencionadas em sua profecia como parte dos eventos futuros que ocorrerão. Pérsia, Etiópia e o futuro são os 3 locais mencionados. Em seguida, ele menciona mais 2 nomes, Gomer e Betogarma, como exemplos adicionais para ilustrar seu ponto de vista. Após mencionar essas nações ou regiões, o profeta faz menção de forma geral a outras tropas que se unirão a essa guerra. Essas tropas são identificadas como as partes mais distantes ao norte. O profeta não fornece detalhes específicos sobre essas tropas, mas indica que elas também estarão envolvidas no conflito bélico que se aproxima. Aqui está o primeiro ponto de referência, considerando Babilônia como ponto inicial de observação para referência histórica. Se você parar no local onde o profeta recebeu esta profecia, ele menciona as fronteiras do norte como ponto de referência para a mensagem divina que recebeu. Supõe-se ser o norte da perspectiva do profeta ao fazer a observação conforme assumido. Então, para completar essa situação,
Ele afirma que das partes mais remotas do norte, Gog vai arrastar outras tropas e muitas outras nações contigo, além das que já mencionou. Essas tropas e nações adicionais serão trazidas para reforçar o seu exército e aumentar sua força. Com isso, Gog pretende garantir uma posição dominante e expandir seu poder sobre a região. Outras tropas, bem como muitas outras nações, estarão ao seu lado. Para completar o cenário, a profecia menciona contra quem será travada a guerra e qual será o motivo da guerra envolvendo Gog e Magog. Contra quem a guerra será travada e qual será a motivação por trás desse conflito? Qual é a razão por trás da guerra? Nenhuma guerra é travada apenas pelo amor à arte da guerra. Sempre há uma razão por trás disso. O que causou essa situação? E então aqui será explicado. Inicialmente, o profeta Ezequiel declara que a racionalização da estratégia militar de Gog ocorrerá da seguinte forma, conforme mencionado anteriormente. Cito o profeta. O profeta menciona que na mente deste líder excepcional, deste militar extraordinário chamado Gog, é exatamente esse pensamento que estará emergindo e moldando as ações deste líder no futuro próximo. Porque lembra que Hashem lê os pensamentos das pessoas. Hashem examina a mente e o coração. Nós não somos capazes de fazer isso, mas Hashem tem conhecimento dos nossos pensamentos. A palavra não está em nossa boca quando tu já a conheces, como é dito pelo profeta. E este é o diálogo interno, o raciocínio, a racionalização que o profeta menciona que Gog terá para justificar suas ações e continuar fazendo o que está fazendo neste momento. Vou realizar um ataque em uma terra desprotegida, aproveitando-me de uma situação favorável para alcançar meus objetivos. Subirei contra uma terra que está vulnerável e desprotegida. Irei contra aqueles que vivem em paz e segurança. Você está ouvindo? Eu irei me opor àqueles que vivem tranquilos, que habitam com confiança, que não têm mais muralhas de proteção. Não permitirei que fiquem impunes, pois não enfrentam mais obstáculos em seu caminho. As muralhas foram retiradas sem fechaduras ou portas, deixando a cidade desprotegida e vulnerável. Isso parece estranho, não? Eu me recordo, eu residi na Venezuela. Posteriormente à minha saída do cárcere político em Cuba, eu vivi na Venezuela. A Venezuela concedeu-me um visto de refugiado político. Estarei eternamente grato por isso. Venezuela é minha segunda pátria. Há muitos venezuelanos aqui. Luiz Herrera Camping, que descansa em paz. Luiz abriu um estabelecimento de camping. Deram-me o visto de refugiado político. Cheguei à Venezuela em 5 de julho de 1982. Uma das coisas que mais me impressionou quando cheguei à Venezuela é que você precisa ter cerca de 4 ou 5 chaves para entrar em sua casa. Primeiro, a chave do portão, de fora para fora e de fora para fora. Há uma chave para o primeiro portão. Depois você entra e encontra o portão do prédio, que é o número 2. Em seguida, entra e encontra o portão da sua casa, o portão da sua casa. Em seguida, vem a porta. É preciso ter várias chaves para abrir com segurança. E por segurança. Não é que na Venezuela aconteça algo de errado, é simplesmente segurança, precaução. Ok? Aqui não. Olha o que diz o profeta. Irei contra aqueles que vivem tranquilos, habitam confiantes, sem muralhas, sem trancas, nem portões e sem qualquer tipo de proteção ou mecanismos de segurança. Isso me lembra, Ramanit, de uma casa que temos de uns amigos na Colômbia.
Essa casa é chamada de Casa da Confiança pelos seus proprietários. Como você vê, o Benji e a Silvia o conheceram. A residência é chamada de Casa da Confiança. Isso é a única coisa que eu saiba existir no mundo. É uma casa gigantesca, construída com ferro natural, fabricado com aço natural. Sim, você leu corretamente, aço natural. Não é simplesmente incrível? Tem 2 andares e a parte de baixo é completamente aberta e possui formato circular. Não possui porta. Está sem obstáculos. A pessoa pode atravessar o caminho, ter acesso ao interior, preparar café, colher frutas. O estabelecimento está aberto. Permanece aberto. Nunca ocorreu um roubo, nem mesmo uma única vez. A casa é chamada de Casa da Confiança. Não estou sugerindo que você construa essa casa, não, por favor. Tudo bem, não estou dizendo isso. No entanto, parece que aqui está sendo descrita aquela casa. Observa o que o profeta diz, a racionalização de Gog merece nossa atenção e reflexão. Irei contra aqueles que vivem tranquilos, habitam confiantes, todos eles habitam sem muralhas, sem trancas nem portas. Com qual objetivo? Com qual objetivo? Ele questiona. Com a finalidade de adquirir o saque e realizar o ato de saquear. Então, o lugar que Gog e Magog vão atacar tem algo que Gog precisa desesperadamente. O local onde Gog e Magog, juntamente com todas essas forças, pretendem atacar, possui algo de vital importância para eles, algo que eles não possuem e que eles buscarão conquistar com determinação e fervor. Para tomar o saque, para proceder ao saqueio, para virar sua mão contra os lugares desolados agora habitados, onde será que esse objeto tão desejado estará exatamente localizado? Em que lugar do mundo é isto? Em que lugar do mundo? Vejam o que o profeta diz, para ver se conseguem descobrir que lugar é este. Ele se opõe a um grupo de pessoas de várias nações diferentes que se reuniram. Há uma pista, Daniel. Ok. Então, os irmãos de São Cristóvão, Venezuela, por aqui temos Daniel muito bem, bonito, alegre, com seu irmão também. Sim, e não sei por que o Daniel está mais feliz que o irmão. Não sei por que será. No entanto, acredito que esta conferência vai se tornar viral em São Cristóvão, pelo menos é o que eu penso. Em Dom Cristóvão. Saudações a todos os irmãos aí em Dom Cristóvão, amado. Estive lá várias vezes, dei várias palestras. Tenho pessoas muito queridas lá em Dom Cristóvão. Permita que em breve possamos passar por lá, vê-los e abençoá-los. Quem sabe seja em breve e em nossos dias, não é mesmo? Amém. Sobre o que estão falando? Vem da Casa da Confiança. Não, já passei por lá. Da pista. Da pista. De que... Exatamente. Sim, exatamente. Daniel? Sim, exatamente. Tudo bem, por favor, diga assim, em oposição ao povo reunido dentre as nações. Que povo será esse? Há uma oposição ao povo reunido dentre as nações, que adquiriu gado, posses e habita no meio da terra, de acordo com o que se diz e comenta entre as pessoas que estão cientes dessa situação. Aí está a questão. Ou seja, Gog identifica o alvo e todas as tropas dele contra um povo que habita em um lugar conhecido como se fosse o centro da terra. Esse povo é formado como resultado da reunião de todas as nações e é considerado um povo único. Portanto, o confronto entre Gog e esse povo é de grande importância e tem repercussões significativas para todas as nações envolvidas. Um povo que estava disperso entre várias nações e que se reuniu de todas as nações em um único lugar, amplamente reconhecido como o centro geográfico do planeta. De acordo com a profecia,
esse povo teve um crescimento econômico surpreendente, adquirindo gado e posses. A frase adquiriu gado e posses descreve perfeitamente o sucesso alcançado por eles. Qual é essa nação que está reunida entre as outras nações? Eu acredito que vocês já podem começar a responder a essa pergunta. Eu acredito que vocês estão prestes a começar a responder a essa pergunta. Vejam então o quebra-cabeça profético que temos aqui para solucionar juntos. Uma enorme conspiração militar está surgindo. É apenas o começo de uma poderosa aliança militar que se levantará contra um povo unido de várias nações. Essa conspiração é de proporções gigantescas. Essa aliança, essa conspiração militar, será liderada por Goku, o mais alto militar. Ele será o líder de uma coalizão de exércitos de várias nações unidos para enfrentar o desafio iminente que se aproxima rapidamente. Segundo a profecia, até agora foram identificadas 8 nações: Rosh, Mesec, Tubal, Pérsia, Etiópia, Fut, Gomer e Togar. Essas nações são mencionadas nas Escrituras e são cruciais para compreender o contexto histórico e as implicações futuras. Além disso, este Gog trará para esta guerra não apenas essas 8 nações, mas também mercenários de várias outras nações ao redor do mundo, provenientes de diferentes culturas e com habilidades diversas. O desafio nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel é identificar as nações modernas que ocupam as terras antigas mencionadas. Essa tarefa requer análise da história e geografia da região para estabelecer conexões precisas entre os nomes bíblicos e países contemporâneos. A tarefa mais simples quando se trata de profecia é identificar contra quem será essa guerra de Gog e Magog no futuro. Isso é a coisa mais fácil, e é a coisa mais fácil porque o próprio texto diz isso. Em primeiro lugar, trata-se de um povo que foi tirado de entre as nações. Em segundo lugar, a profecia claramente diz um pouco mais adiante que este povo, que foi tirado de entre muitos povos, é Israel, o povo escolhido por Deus para cumprir suas promessas. O que você está pensando é Israel, porque o próprio profeta afirma que quando o meu povo Israel habitar em um estado de segurança, será um momento em que o meu povo Israel estará vivendo em paz e tranquilidade. Então já temos conhecimento de quem será esta guerra derradeira, a progenitora de todas as guerras, pois após esta guerra não haverá mais conflitos na terra. Acreditem, após isto, não haverá mais guerra por um longo tempo. Podem confiar, a paz será duradoura na terra. Por que isso vai acontecer? Porque após a invasão de Gog e Magog contra Israel, a devastação causada pelo fogo será tão imensa que esta era presente, como a conhecemos agora, simplesmente deixará de existir, desaparecendo por completo. Ao acessar o capítulo 39, você terá uma visão antecipada dos acontecimentos cruciais que ocorrerão durante essa guerra. Serão utilizadas armas que são desconhecidas por todos nós até o momento. Vou adiantar um pouco. De acordo com a profecia bíblica, não de acordo com a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, nada a ver com a OTAN, o que estou falando é classificado como profético. Será uma arma capaz de transformar as pessoas, incluindo os soldados, em pó semelhante a areia e sal, fazendo com que desmoronem instantaneamente. Essa transformação ocorrerá em pé, como se estivessem se dissolvendo em partículas minúsculas. O resultado será uma completa desintegração,
sem deixar rastros, como se nunca tivessem existido. De acordo com a profecia, após a invasão de Gog e Magog contra Israel, ocorrerá uma devastação de fogo causada por armas cuja origem é desconhecida. Essa destruição será tão imensa que a era presente, tal como a conhecemos, simplesmente deixará de existir. Detalhes sobre essas armas serão abordados em uma conferência futura. Algo irá ocorrer que resultará no fim desta era atual. A boa notícia é que entraremos na era messiânica por um dia profético completo, sendo este o 7º dia profético mencionado nos 7 dias criativos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Este evento marcará uma transição significativa e trará esperança para o futuro. Neste momento, podemos identificar algumas das atuais nações mencionadas nessa profecia com uma antiguidade impressionante de 2.500 anos? Sim, podemos identificar algumas coisas específicas. Vamos recordar as nações mais relevantes mencionadas no capítulo 38. Rosh, Mesec, Tuval, Pérsia, Etiópia, Fut, Gomer e Togar. Essas nações desempenham um papel crucial na narrativa bíblica mencionada. Bem, a partir desta lista, a Pérsia pode ser identificada nos dias de hoje, e após a Pérsia, a Etiópia também pode ser identificada atualmente. No entanto, o tema relacionado à Pérsia nesta profecia é bastante complexo e intricado. A questão é extremamente complexa, pois é necessário decidir se estamos nos referindo à Pérsia em um sentido restrito ou à Pérsia em um sentido imperial, como um modelo de interpretação profética. Essa distinção é crucial para uma compreensão precisa. Se for restritivo, e esse é o modelo profético que utilizamos, então a Pérsia é a nação atual do Irã, com capital em Teherã, que corresponde à antiga Pérsia. A Pérsia é o nome antigo do atual Irã, com Teherã como sua capital. No entanto, se for imperial e utilizarmos o modelo imperial, então é algo completamente diferente e distinto. Qual é o motivo? A resposta é que a Pérsia pode ser uma referência profética ao antigo Império Persa, que corresponde ao peitoral de prata na imagem profética do capítulo 2 do livro de Daniel, uma importante figura bíblica. Se for assim, então a Pérsia precisa ser definida de forma muito diferente do que são as fronteiras geográficas do Irã nos dias de hoje. Neste caso, a referência à Pérsia nesta profecia de Ezequiel pode ser relacionada ao antigo Império Persa mencionado na Bíblia Sagrada. Com efeito, a Pérsia foi um dos maiores e mais poderosos impérios da antiguidade. Abraçou um vasto território, incluiu várias nações e diversas regiões conquistadas ao longo de sua expansão. Leia o livro de Ester. Em breve, daqui a alguns meses, chega Purim e nós lemos a Megilá de Ester, onde é mencionado o número exato de 120 províncias. Imagine a grandiosidade desse vasto império, situado na região da Pérsia, conhecida por sua rica história e cultura milenar. É enorme, inclui a própria Pérsia. A própria Pérsia era o que era conhecido como a região da Pérsia. Os Aquimênidas, os famosos Aquimênidas, partem dali, o coração da antiga Pérsia. Foi dessa forma que surgiram grandes imperadores como Ciro, o Grande, que conquistaram e expandiram o império por toda aquela região e deixaram um legado duradouro. Além disso, é importante destacar que o Império Persa também englobava a região da Média, situada a noroeste da Pérsia, que foi conquistada por Ciro, o Grande, e se tornou uma parte fundamental do vasto Império Persa. O Império Persa conquistou a Babilônia em 539 a.C., incluindo-a em seu império. É importante lembrar que a Babilônia também foi incluída.
Isso aconteceu antes do nascimento de Yeshua. Incluiu toda a Mesopotâmia, toda a antiga cidade da Babilônia com seus territórios. O Império Persa incluiu Elam, uma região localizada a sudoeste do Império, e também a incorporaram ao seu território. Incluiu o Egito. O Império Persa incluiu o Egito. O Egito foi conquistado por Cambises II, sucessor de Ciro, o Grande. Em 525 a.C., antes do nascimento de Yeshua, a Ásia Menor foi incorporada ao Império Persa, que se estendia por toda a região. Imagine a Ásia Menor, que atualmente é parte da Turquia, tendo sido conquistada pelos persas no passado histórico antigo. Portanto, se considerarmos a profecia de Ezequiel referente à antiga Pérsia e a interpretarmos de forma abrangente, isso engloba também o território que corresponde à nação contemporânea do Irã, situada no Oriente Médio. Nos dias de hoje, podemos encontrar o Irã, Afeganistão, Paquistão, Iraque, Turquia, Jordânia e Egito como países que fazem parte dessa região. Vou repetir. Se considerarmos a profecia de Ezequiel sobre a Pérsia no modelo expandido, então ela abrange as nações modernas do Irã, Afeganistão, Paquistão, Iraque, Turquia, Jordânia e Egito. Essas nações são importantes para entender o contexto histórico e geopolítico da região do Oriente Médio. Você consegue imaginar quantos povos irão participar da guerra de Gog e Magog neste exato momento? Ok, mas além da Babilônia, outras cidades das regiões da Mesopotâmia fizeram parte do Império Persa, como a Síria, que também fez parte do Império Persa. A Pártia fez parte do Império Persa, ocupando uma região atualmente localizada no Irã e no Turcomenistão. A região da Partia desempenhou um papel importante na história, com impactos duradouros em termos culturais e políticos. Peço desculpas aos irmãos que estão nessa região, pois esses são nomes complicados de pronunciar. Todas essas regiões adjacentes. O Turcomenistão fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, obtendo assim sua independência da União Soviética e se tornando um país soberano. No entanto, ele está incluído no que antes era o Império Persa, um fato histórico relevante para sua localização geográfica e influências culturais. E isso inclui não apenas o Turcomenistão, mas também o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Afeganistão, o Irã e o Azerbaijão, que também fez parte do Império Persa. Além disso, inclui o Mar Cáspio, que é de importância estratégica para essas nações, pois compartilham fronteiras marítimas com os países da região. O Mar Cáspio desempenha um papel fundamental nesse contexto. Sua localização geográfica permite uma conexão vital entre essas nações. Portanto, é crucial reconhecer a relevância do Mar Cáspio para a geopolítica da região. Essa importância é refletida na sua posição estratégica e nos benefícios econômicos que proporciona para esses países. É revelado os participantes da guerra de Gog e Magog no novo modelo expandido da Pérsia, conforme revelado recentemente. Além disso, é válido dizer que a Frígia fez parte do Império Persa nesse período histórico. Seguindo o modelo da Pérsia ampliada, devemos incluir a Frígia na Ásia Menor, assim como foi feito anteriormente. Essa abrangência engloba a antiga Anatólia, o Mar Egeu, o Mar Negro e parte do Mediterrâneo, abarcando uma vasta área geográfica na região mencionada. Essa região foi dominada pelos persas. Foi nessa área que se encontravam as cidades de Troia, Éfeso e Pérgamo, todas elas sob o domínio da Turquia atualmente, país que controla essa região neste momento. Dessa forma, se analisarmos a profecia em sua forma mais ampla, a guerra de Gog e Magog
abrangerá todas as nações que mencionei anteriormente neste contexto profético. Eu vou fazer uma síntese agora, embora não seja exaustiva, mas pelo menos para termos uma ideia aproximada do número de nações que irão participar nesse conflito bélico. Lá vamos nós: Ros, Meseque, Tubal, Etiópia, Fute, Gomer, Togarma, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Síria, Iraque, Kuwait, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Azerbaijão, Jordânia e muitos outros países estão incluídos nesta emocionante jornada de descoberta e exploração incrível. Você conseguiu contar todas as coisas? Parece que são algumas delas, não é mesmo? Há várias nações, cerca de 20, que se levantarão contra Israel durante a guerra de Gog e Magog. Essa oposição será significativa e terá um impacto importante no conflito. Quantos de vocês estão comigo até agora? Conseguem dimensionar? É uma pena que eu não possa ter um mapa para mostrar a vocês. Vamos ver se conseguimos fazer isso em uma edição, para que as pessoas possam localizar tudo em um mapa e ter uma visão geral. Eu imagino que todos já estão no Google perguntando onde fica. Onde está essa geração de pessoas que vivem no mundo virtual e estão conectadas o tempo todo? Acredito que existam alguns rapazes aí responsáveis por isso, caso não me enviem um texto com o mapa pronto. São capazes, não são? O quão rápido esses jovens milenares fazem essas coisas. Então é realmente impressionante a quantidade de nações presentes aqui. Estamos falando de uma multidão de nações que merece destaque. No entanto, agora vou compartilhar uma informação profeticamente classificada de extrema importância e valor geopolítico, que é crucial para entendermos o cenário atual. Geopolítico. Todos esses países têm, de uma maneira ou de outra, acesso estratégico aos mares Egeu, Mármara, Negro e Mediterrâneo, o que os torna importantes atores geopolíticos na região. Dito isso, quando uma determinada região apresenta uma grande quantidade de mares e portos, isso acaba se tornando um fator de risco adicional, pois as vias de comunicação desempenham um papel crucial durante um cenário de guerra. Eles terão acesso aos mares Egeu, Marval, Negro e Mediterrâneo para navegar e explorar suas águas e riquezas naturais. Agora vou compartilhar com vocês um dado muito importante, classificado do ponto de vista profético, que tem uma implicação profética enorme no assunto que estamos tratando. Precisamos identificar Ros, Meseque e Tubal, pois eles são o aspecto mais complexo de toda a profecia. Essa informação é crucial para a nossa compreensão completa do assunto em questão. Quem são Ros, Meseque e Dua? Alguns especialistas em escatologia têm notado uma relação por analogia de expressões entre Rush e Rússia, assim como uma relação por analogia de expressão entre Magog e Moscovo. Essas comparações são baseadas em semelhanças linguísticas e históricas e são objeto de estudo e debate entre os estudiosos. Eles presenciaram uma relação. Entretanto, essa argumentação não me convence de forma alguma. Não me convence. Para ser sincero, não sabemos exatamente qual região é hoje em dia a antiga Ros, Meseque, Tubal, Fabre. Joséfo escreveu um livro em que ele afirma que todos esses nomes foram perdidos, tornando impossível identificar com precisão quem eram essas pessoas mencionadas anteriormente no texto. Estamos a falar de uma informação que nos chega de Fábio Cefo, do final do primeiro século, sobre uma profecia que na época de Fábio tinha 500 anos. Então, Meseque,
vamos ponderar sobre Mesec. Assim como Rosh, a localização exata de Mesec permanece incerta e desconhecida, deixando espaço para especulações e mistérios. Diversas localizações foram sugeridas, como o norte da Anatólia ou regiões mais a leste, mas não existe um consenso definitivo entre os especialistas. Há divergências quanto à sua identificação precisa. Tubal também tem sido alvo de intenso debate e discussão entre os estudiosos. Na minha opinião pessoal, eu prefiro fazer a identificação de Tubal com a região do Cáucaso. E se estamos falando do Cáucaso atual, é porque essas são as regiões das quais ele está mencionando. Então, o quebra-cabeça profético é extremamente complexo porque aqui entram em jogo outros jogadores importantes, como a Chechênia. Os chechenos são realmente incríveis. Pergunte a Putin sobre a impressionante natureza dos chechenos. Chechênia, Daguestão, Geórgia, Armênia e Ingushétia são países do Cáucaso, região montanhosa. Todas essas regiões estão inclusas no Cáucaso. É relevante notar que, ao longo da história, as fronteiras geográficas e os nomes dessas regiões passaram por mudanças, o que dificulta a identificação precisa desses lugares nos dias atuais. É necessário ter em mente essas alterações ao delimitar geograficamente tais regiões. No entanto, em termos gerais, é possível sugerir, com base na profecia de Ezequiel e na lista dos povos que já sabemos que estarão envolvidos nessa guerra final de Gog e Magog, que os seguintes povos serão participantes dessa batalha apocalíptica. Vamos refazer as contas. Rosh, Mesec, Tubal, Etiópia. Mais uma vez para garantir a precisão. A lista completa de países mencionados inclui Fud, Gomer, Togarma, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Síria, Iraque, Kuwait, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Jordânia, Chechenia, Daguestão, Ingushétia, Ossétia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. São 19 países mencionados no total. Quantas vejo? Eu vejo um total de 25. Não consigo ver mais do que isso. Eu não sei. Ao somarmos a própria de Gog, teremos um total de 26 noções. Ao analisarmos a profecia com mais detalhes, poderemos identificar outro fator muito importante para considerarmos nessa análise minuciosa. Em primeiro lugar, quais são as nações que existem atualmente? Reflita sobre essa questão. Este é outro dado classificado profeticamente. Quais são as nações atuais, consideradas potências mundiais, que têm maior influência nessas 26 nações mencionadas, incluindo a nação de Gog, que foi previamente mencionada e que faz parte desse grupo de 26 países que foram mencionados anteriormente. Existem somente 3 nações no mundo que exercem influência sobre todas essas nações, que são os Estados Unidos da América, Rússia e China. Rússia e China. Na iminente guerra de Gog e Magog, veremos uma forte presença estratégica e militar dos Estados Unidos. Com vasta experiência e recursos, os ECQA desempenharão papel crucial na defesa e estabilidade da região. Sua participação será fundamental para conter ameaças e garantir a segurança dos aliados. A presença dos EUA nesse conflito geopolítico demonstrará compromisso com a paz e segurança global, além de fortalecer influência internacional. Rússia e China. Em segundo lugar, é crucial ter conhecimento disso no momento atual, pois pode ter um impacto significativo e duradouro.
Diga à pessoa ao seu lado: abra os olhos, não durma, por favor. Abra bem os olhos, não feche os olhos para dormir. Ninguém deve fazer-me inchar nessa hora. Uma questão crucial neste momento deste shiur profético é: qual é a religião que predomina nessas 26 nações? Isso é de extrema importância para compreendermos o cenário religioso atual. Qual é a religião predominante nessas 26 nações em termos de número de seguidores religiosos? Vou fazer a pergunta de forma mais ampla. Qual é a religião que prevalece como dominante na Etiópia? Gomer, Togarma, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Síria, Irã, Kuwait, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Jordânia. Willy, qual é a religião predominante em todas essas nações, aquela que tem mais seguidores? Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Esta situação envolve duas religiões diferentes, cada uma desempenhando um papel importante. A Etiópia possui duas religiões principais, o cristianismo e o islamismo, que desempenham papéis significativos na vida do país. Um exemplo é o cristianismo na Etiópia, onde é dominante em menor escala, mas há uma presença cristã lá, enquanto a maioria da população segue a religião muçulmana. A história do cristianismo na Etiópia remonta ao século IV, quando o rei Ezana se converteu ao cristianismo e tornou-o a religião oficial do reino. Em outras palavras, poderíamos assumir, com base em tudo isso, que a guerra de Gog e Magog, considerada a mãe de todas as guerras, será uma guerra liderada pela ideologia islâmica, uma vez que as demais facções envolvidas são compostas por minorias religiosas. Minorias religiosas, o cerne de todas essas nações que, de acordo com a profecia de Ezequiel, que tem 2.500 anos, participarão contra Israel na guerra de Gog e Magog, serão nações muçulmanas. Em outras palavras, empregando a linguagem atual, estamos diante de uma jihad global contra Israel que se fundamenta na ideologia islâmica e representa uma ameaça significativa para a região. Agora, por trás dessa jihad estão as três grandes potências mundiais que têm influência nesta região, que são os Estados Unidos, a Rússia e a China. Rússia e China. Portanto, os Estados Unidos, Rússia e China estarão envolvidos de alguma forma nessa mãe de todas as guerras que está por vir, independentemente das circunstâncias. Bem, estes são os relatórios resumidos encontrados na profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog, conforme mencionado anteriormente. Uma guerra iminente está se formando e os Estados Unidos serão atores-chave nesse conflito. Rússia e China. Apesar de o que está por vir poder ser uma jihad muçulmana praticamente global contra um povo indefeso, retirado das nações e que habitará em segurança, é crucial ressaltar a necessidade de cooperação e diplomacia entre essas nações para promover a paz e a estabilidade mundial diante dessa situação desafiadora. Quantos estão comigo até este ponto? Em seguida, o profeta identifica esse povo, como já mencionamos com o povo de Israel. Isto é o que se avista no horizonte conforme a profecia e o material profético classificado que nos chega do capítulo 38 de Ezequiel e do capítulo 39 de Ezequiel.
Ao acrescentarmos a isso as informações que nos são fornecidas por outro profeta, teremos um quadro muito mais claro e detalhado. Esse profeta é Zacarias, cujas mensagens nos ajudam a compreender melhor a situação em questão. Zacarias nos conta o objetivo da guerra de acordo com o que está documentado em sua profecia. No capítulo 12, o profeta cita a profecia da palavra do Senhor sobre Israel, o Eterno. Ele descreve como Deus estende os céus, coloca os alicerces da terra e forma o espírito do homem dentro dele. A profecia revela que Jerusalém se tornará um cálice de vertigem para todos os povos ao redor. Essa visão mostra o poder e a influência de Jerusalém, que afetará as nações ao seu redor de maneira surpreendente e impactante. Jerusalém, um cálice de vertigem, é uma cidade que evoca uma sensação de tontura e fascínio inexplicáveis, causando vertigem em todas as pessoas próximas, gerando desconforto e desequilíbrio ao redor. Quando houver cerco contra Jerusalém, também ocorrerá cerco contra o território de Judá. No dia em questão, Jerusalém se tornará uma pedra pesada e difícil de ser carregada por todas as nações que a cercam. Jerusalém será um peso difícil para todas as nações, requerendo um esforço significativo para lidar com suas complexidades e desafios históricos. É evidente, extremamente evidente, que a principal disputa política será a cidade sagrada de Jerusalém. Jerusalém, que significa cidade da paz. Qual é o significado dessa situação? Jerusalém, uma cidade conhecida pela sua fé, será o alvo principal e o objetivo central da guerra mais terrível e devastadora já testemunhada pela humanidade em toda a sua história até o presente momento. O profeta Zacarias continua a afirmar que contra ela se reunirão Colgoi, Haaretz, todas as nações unidas em sua hostilidade e oposição à sua existência, formando uma aliança contra ela. Todas as nações unidas. Uma invasão dessa natureza, mover um exército dessa magnitude, será algo tão grande, que somente estudando o livro de Marot Elohim, podemos ter uma ideia de quantas pessoas, quantos soldados estarão envolvidos nessa guerra de Gog e Magog. De acordo com o livro do profeta Yohanan, no Código Real, é mencionado que ele teve conhecimento do número exato de todos os soldados que estão prestes a participar desta guerra. O número de soldados em serviço atualmente é de 200 milhões. O número de soldados envolvidos é de 200 milhões, uma escala verdadeiramente global. É inviável alocar uma população desse tamanho na Judéia, que não comportaria 200 milhões de pessoas. É um movimento de proporções globais, de dimensão colossal e de alcance mundial. Está a falar praticamente todos os exércitos do mundo vão estar envolvidos. Por isso é que é uma guerra mundial. É realmente incrível. E isso não seria possível sem uma autorização prévia das Nações Unidas para realizar tal feito impressionante. Dessa forma, a própria profecia sugere que a Organização das Nações Unidas estará envolvida na guerra de Gog e Magog, como foi mencionado anteriormente. O cenário fica totalmente pronto, completamente finalizado e devidamente preparado. Para compreender a seriedade do enigma profético de Gog e Magog, é crucial analisar cuidadosamente o que estamos testemunhando atualmente. Mas quero que deixemos esse cenário profético ali como em um filme. Vamos deixar essa janela ali, sim? Vamos agora retornar para a América, onde nos encontramos atualmente. América. Na América, encontramos o cristianismo, o judaísmo
e a rica cultura judaico-cristã, que são parte essencial da diversidade religiosa e cultural do continente. Como estão as coisas no ZEUA atualmente? Mas vou ser um pouco mais específico porque estou em Nova York. Como estão as coisas aqui em Nova York? Aqui no estado de Nova York, vamos analisar a situação demográfica da região e suas características populacionais. As mudanças demográficas estão se tornando cada vez mais evidentes aqui em Nova York. Vou lhe fornecer algumas estatísticas. A cidade de Nova York, não o estado, a cidade de Nova York, a região metropolitana de Nova York, tem uma população total de cerca de 9 milhões de habitantes vivendo em seu território. Dos 9 milhões, o estado é muito mais. O estado já está buscando os 20 milhões necessários. Estou a falar de Nova York metropolitana. Quase 9 milhões. De acordo com o último dado que vi. 9 milhões, vamos dizer. Bem, desses 9 mil, 59% se identificam como cristãos. Estamos a falar de cerca de 5 milhões de nova-iorquinos que se consideram cristãos. É a quantidade de pessoas que seguem a fé cristã em Nova York, uma cidade com quase 400 anos de história. Mas aqui estão outras estatísticas importantes que vou compartilhar nesta conferência. De acordo com o Pew Research Center, 36% dos cristãos que residem em Nova York são da geração Baby Boomers, ou seja, nascidos entre 1946 e 1964. Essa estatística representa uma parcela significativa da população cristã na cidade. Baby Boomers. Baby Boomers são a geração que surge abruptamente após o término da Segunda Guerra Mundial, marcada pelo aumento expressivo da taxa de natalidade na época. Isso é chamado de Baby Boomer, porque durante a Segunda Guerra Mundial houve um silêncio, como se as mulheres não estivessem dando à luz, mas depois que a guerra terminou, houve uma explosão de nascimentos. Eles são conhecidos como Baby Boomers. Todos nós, incluindo eu, que nascemos a partir de 1947 em diante, somos os Baby Boomers, aqueles que nasceram nessa geração pós-guerra, que foi marcada por um aumento significativo na taxa de natalidade. Somos a geração que explodiu após o silêncio de nascimento que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e chegamos ao mundo em grande quantidade. Somos aqueles que atualmente têm 70, 68 e 70, 71, 72, 73 anos. Essa é a geração dos Baby Boomers, nascida durante um período de aumento significativo da taxa de natalidade. Eu sou uma pessoa da geração Baby Boomer. Tenha cuidado com isso. Baby Boom Boomer. Ok. Acabei de completar 17 anos. Sim, porque não se esqueça que 71 em hebraico se lê da direita para a esquerda. Embora jovem, tenho apenas 17 anos de idade. Ok? É equivalente a 36% do total da população que vive na região metropolitana de Nova York. Alguns sociólogos identificam os nova-iorquinos como parte da geração X, uma característica comum entre os habitantes da cidade de Nova York. De acordo com o Pew Research Center, 10% das pessoas pertencem à geração dos millennials, também conhecida como geração X. Dentre os jovens, 10% são millennials jovens, enquanto 11% são millennials adultos, o que demonstra a presença expressiva dessa geração na população jovem atual. Cerca de 15% são cristãos que não conseguem falar, não se movem para lugar algum, permanecendo em silêncio e imóveis. São cristãos que são apenas de nome, cristãos que não falam. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse montante são representados por pessoas idosas. 2% do total desse mont
Dentre todas as pessoas que vivem em Nova York, que vivem aqui em Nova York, aproximadamente 41% delas são do sexo masculino. As mulheres sempre são mais. 59% das pessoas são do sexo feminino. A porcentagem de indivíduos brancos é de 59%, enquanto a de negros é de 15%. A população asiática representa 2% e está em crescimento. Por outro lado, os latinos representam 20% da população. Há uma presença latina significativa, especialmente de origem dominicana, 20%. Não provoque um dominicano em Nova York, pois isso pode resultar em sérios problemas para você. E nem se fala em porto-riquenho. Cuidado com isso. Cerca de 20% da população de Nova York é de origem latina. É interessante. Agora, na parte da economia, para que possamos entender todos os fatores envolvidos no que está por vir, dos cristãos que vivem em Nova York, apenas 17% ganham mais de 100 mil dólares por ano. Apenas 17% ganham mais de 100 mil reais por ano em suas carreiras. A grande maioria dos cristãos que vivem em Nova York tem um salário anual de menos de 3 mil reais. Por que isso é importante? Se dissermos às pessoas para comprarem terras e construírem casas no campo, como alguém que ganha menos de 3 mil reais por ano pode alcançar esse objetivo? Eles estão detidos devido à atual situação econômica que afeta o país. A grande maioria das pessoas ganha menos de 30 mil dólares por ano em sua renda anual. No que diz respeito à educação, apenas 16% dos cidadãos de Nova York possuem formação acadêmica universitária. Apenas 10% dos cristãos possuem formação universitária em nível de pós-graduação atualmente. Estamos a conversar sobre os cristãos que vivem na cidade de Nova York. Agora, se nos voltarmos para a área espiritual, de todos os cristãos que vivem em Nova York, 43% afirmam que nunca leram a Bíblia nenhuma vez. Como pode ser que 43% das pessoas em Nova York, uma cidade de 9 milhões de habitantes, pensa que são 43%? Você nunca leu a Bíblia alguma vez? Nunca teve curiosidade de conhecer suas histórias e lições? Espiritualmente estão cegos. Eles não têm conhecimento preciso da localização de sua mão direita e mão esquerda. Aqui em Nova York, politicamente falando, 47% dos cristãos são democratas e 37% são republicanos. Isso significa que Nova York é um estado democrata. Do ponto de vista da nova geração, da qual o Rive falou, estás de acordo com essa perspectiva que ele mencionou? Aguenta-te agora com esta informação que estou prestes a partilhar contigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do ponto de vista da geração de que Noah falou, do que Ribe falou, de todos os cristãos em Nova York, 64% aceitam e promovem a comunidade LGBT. Esses cristãos acreditam que tudo relacionado à comunidade LGTB+, deve ser permitido. Em sua opinião, não há restrições para a aceitação e inclusão de todos, expressando assim sua visão de total liberdade e igualdade. Vamos agora para a área da educação bíblica. 43%, 46% dos cristãos, como mencionei, não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia. Eles não têm ideia do que é Gênesis, não têm ideia do que é Apocalipse.
Neste exato momento, isso está acontecendo aqui em nossa cidade metropolitana de Nova York. Enquanto o nosso garoto está se divertindo com tic-tac, dê uma olhada no que está acontecendo aqui nesta cidade de Nova York. Agora, vamos deixar o cristianismo de lado e vamos falar sobre o judaísmo em Nova York por um momento. Em Nova York, a população judaica é de cerca de 2 milhões. É a maior população judaica do mundo, ficando atrás somente do Estado de Israel. Aqui em Nova York é um pequeno Israel, especialmente no Brooklyn. Vá ao bairro do Brooklyn para ver. Entre a população judaica no EUA, 37% dos prêmios Nobel são recebidos por judeus americanos, de acordo com dados estatísticos. É impressionante que 37% dos prêmios Nobel sejam alcançados. Pense nisso. 2 milhões de judeus vivendo aqui em Nova York, preferencialmente ou principalmente no Brooklyn. Isso é o que temos aqui em Nova York neste momento. Vamos deixar os cristãos em paz por um momento e os judeus vamos deixar tranquilos. Agora, vamos refletir sobre o mundo e pensar em como podemos melhorá-lo. O Islã muçulmano está presente aqui em Nova York. Como mencionei anteriormente, reitero agora. Aqui em Nova York, repito mais uma vez. De acordo com estudos de empresas que trabalham com dados globais, estima-se que existam cerca de 800 milhões de seguidores do Islã em todo o mundo, o que faz dessa religião uma das maiores em termos de número de adeptos. Outras fontes afirmam que não, que são 1,3 bilhões de pessoas. De todo modo, atualmente, o Islã representa aproximadamente 24% da população mundial. Cerca de 24% da população mundial segue o Islã, o que o torna uma das maiores religiões do planeta. A grande maioria dos muçulmanos pertence a duas principais divisões religiosas diferentes. Os sunitas são a maioria, representando de 80% a 85% dos muçulmanos em todo o mundo. Estás a falar de cerca de 1.000 milhões de muçulmanos sunitas e daqueles que têm maior riqueza e nível de instrução. E os xiitas, que representam cerca de 15% a 20%, aproximadamente 250 a 300 milhões de pessoas que são muçulmanos xiitas, são menos ricos e menos estudados. Mas aqui vou fazer um ponto crucial, muito crucial, que não podemos confundir. Não se pode confundir muçulmano com árabe. São duas coisas completamente distintas e não devem ser confundidas. O muçulmano aceita e professa a fé islâmica, tal como o cristão faz com a fé cristã. Ambos seguem as doutrinas de suas religiões e encontram orientação e conexão divina através da fé. É verdade que a maioria dos muçulmanos são de origem árabe, mas isso não implica que todos os árabes sejam seguidores do islamismo. Segunda coisa importante para os estudantes da Bíblia, e especialmente para os estudantes da profecia bíblica. O Islã não é uma etnia, mas sim uma ideologia religiosa. É praticado por muitas pessoas em todo o mundo e possui uma história cultural rica. Vou repetir. O Islã não é uma etnia, mas sim uma ideologia religiosa que abrange milhões de seguidores ao redor do mundo. Importante ter isso em mente. É igual ao cristianismo. O cristianismo não é uma etnia. Cubano é uma etnia. Porto-riquenho é uma etnia. Russo é uma etnia. Ucraniano é uma etnia. O Islã não é uma etnia. O cristianismo também não é uma etnia. Quando nasce um filho de um cristão, ele não é automaticamente considerado um cristão desde o nascimento. É uma ideologia que você tem que aceitar. Da mesma forma, o Islã
E por causa disso, vou repetir novamente, o Islã é uma religião, é uma ideologia religiosa, não uma etnia. Esta é uma religião, ideologia e filosofia religiosa fundamentada nos ensinamentos, que busca orientar e guiar seus seguidores em suas crenças e práticas. As informações estão contidas no Alcorão Sagrado dos muçulmanos, que é o livro sagrado deles, e também nas tradições do profeta Maomé. Isso é o Islã. Dessa forma, as pessoas que seguem o Islã são chamadas de muçulmanos. Eles formam uma comunidade religiosa global que abraça diversas etnias, culturas e nacionalidades em todo o mundo, incluindo uma ampla diversidade de pessoas. Por isso não podes confundir essas coisas. É importante que te lembre sempre disso. É de extrema importância que todos nós tenhamos plena compreensão de que o Islã está intrinsecamente ligado a uma filosofia religiosa e não está restrito a uma etnia específica. Os muçulmanos podem ter origens étnicas e culturais diversas e variadas dentro de sua comunidade religiosa. Existem muçulmanos árabes, muçulmanos persas, muçulmanos turcos, muçulmanos africanos, muçulmanos asiáticos, muçulmanos americanos. Portanto, o Islã é uma filosofia religiosa e ideologia que une pessoas de diferentes origens étnicas sob a fé comum do Islã, criando uma comunidade de crentes com uma fé compartilhada e proporcionando um senso de pertencimento e propósito espiritual. Para obtermos uma compreensão do que está ocorrendo no Oriente Médio atualmente, enquanto estou falando, e se desejarmos entender a profecia bíblica, é essencial evitar confundir religião com etnia, pois isso é de extrema importância. São duas coisas totalmente diferentes, pois ao confundir pessoas por sua religião como se fosse uma etnia, você acaba preenchendo o mundo com estereótipos e preconceitos que não contribuem para a paz, mas sim geram confusão e prejudicam o objetivo de alcançar a paz. E devemos evitar isso a qualquer custo. É crucial compreender que as crenças religiosas e a identidade étnica são dois aspectos completamente distintos e fundamentais na vida de uma pessoa. É possível que existam indivíduos que tenham uma religião diferente daquela do seu próprio grupo étnico de origem. Você pode encontrar cubanos que são muçulmanos. Você pode encontrar cubanos que são budistas. Você pode encontrar cubanos que são cristãos. Você pode encontrar cubanos que são judeus. Eles são originários de Cuba. A etnia a que pertencem é cubana. A religião que praticam varia da mesma forma que a dos demais cubanos. Para uma compreensão completa da profecia bíblica sobre a Palestina e os palestinos, é essencial entender a diferença fundamental existente entre esses dois grupos. Qual é o significado de Palestina e palestino? E qual é a relação entre Palestina e palestino com Gog e Magog? Isso será abordado na terceira parte da conferência. Então vamos dar uma pausa rápida. Vocês aí, por favor, estiquem as pernas e tomem um chazinho. Está tudo bem? E então retornamos mais tarde para a terceira conferência. Shalom, sala de reuniões.